Olá, boa noite. Vamos começar a nossa segunda live. Hoje é sobre o apoio aos familiares dos infectados por Covid-19 e luto. Estamos aguardando a Daniela, que vai conversar conosco hoje. Daniela. Será que a Daniela é... Ah, sim. Agora... Sou eu. Ei, Tudo tudo bem, Ju? bem? Tudo Quanto tempo é ótimo. só assim para eu encontrar com você, né? Tem que Quando você ser. vai na minha casa, eu não tô lá. Pois é, pois é. Que bom poder conversar com você hoje. Vamos começar então. Na hora que você quiser. Então vamos lá. Já deu o horário. Vou te apresentar. Então conosco hoje, né? Então eu sou Juliana Mendes, para quem não me conhece, né? Do Espaço Integrar, diretora clínica. E conosco hoje aqui Daniela Reis e Silva, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, terapeuta de família e de casais, especialista em luto e trauma, supervisora em MDR, terapeuta certificada em Brascoach, coordenadora da rede de apoio e perdas irreparáveis do Espírito Santo e diretora do Instituto Acalanto. Muito obrigado, Daniela, por ter aceito o convite, por estar conosco. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, porque estar com você é aprender com toda certeza, tá? Então vamos começar hoje a nossa segunda live sobre essa temática, né, de hospitalização por Covid-19. Amanhã a gente tem uma outra live, né? Então, muito bem. Muito obrigada. Se você quiser falar alguma coisa nesse início, antes da gente começar as perguntas. Eu queria agradecer imensamente, Ju, assim, esse convite de estar com vocês, né? Porque para mim, Vitória, Minas, é, a gente tem parceria desde que o Espírito Santo nasceu, né? Uhum. Porque, enfim, como a gente brinca aqui, nós somos o quintal de casa de Minas, né? Com a diferença é que a gente está na beira da praia. E assim, Sim. foi com muita alegria, né, que eu recebi esse convite, até do reconhecimento do meu trabalho, quando eu fui dar aula para vocês aí, né, de luto na família, né, na pós de terapia cognitivo-comportamental, né, então assim, estou à disposição para interagir, porque mais do que ensinar, né, a ideia é a gente conseguir trocar informação, né, saber o que vocês estão pensando, vivendo, porque a gente sabe que essa pandemia está afetando todos nós, né, de norte a sul, sem distinção, sem comparação, que é uma discussão que a gente tem tido até nesses últimos tempos, o que está pior, né? Para quem que está pior? E a gente sabe que não tem o pior, né? O pior é aquilo que a gente tem que Uhum. enfrentar, aquilo que a gente tem que dar conta, né? Então, assim, queria Uhum. compartilhar um pouco dessa minha experiência, inclusive como terapeuta de luto, né? E coordenando alguns trabalhos nesse momento da pandemia, além do Uhum. app, né? Que você anunciou. Eu tenho duas outras funções aqui que têm sido muito importantes nesse momento do que a gente está vivendo. Eu estou coordenando o SOS Apoio Emocional, que é uma linha de suporte e apoio emocional a todos os tipos de sofrimento, né? Uma iniciativa, mais um trabalho voluntário, né? Que foi criado no Instituto Entrelaços, no Rio, e eu prontamente encampei, né, a ideia, entrei em contato com a Érica, ela falou, por que você não monta aí? Tudo que é bom eu quero fazer, e hoje a gente tem 25 voluntários e a gente trabalha de 9 da manhã até meia-noite, todos os dias. A gente já tem mais de 2 meses de funcionamento, então mais de 1.000 ligações. Então, por conta disso, a gente tem em Minas também, o SOS Apoio Emocional, em Belo Horizonte,
Então, por conta disso, eu tenho sabido um pouco de como é que está a realidade, né, em vários lugares do Brasil. A gente teve 8 cidades, né, com essa iniciativa, e além disso, eu coordeno o grupo de trabalho de prevenção de suicídio aqui do Espírito Santo, em que a gente também tem discutido muito essa temática, né, da pandemia, do impacto do que a gente está vivendo na saúde mental da população, porque o que eu vejo hoje é uma preocupação muito grande com os profissionais de saúde, de maneira geral, e pouca atenção tem sido dada à população. Então, eu parabenizo, né, essa iniciativa dessa série de lives, que é para a gente poder conversar um pouco sobre o que a população está precisando até conhecer, não são só os profissionais de saúde, né? Provavelmente, como as lives que eu tenho feito, a maior parte das pessoas que assistem acaba sendo um público técnico especializado, mas a gente precisa levar mesmo para as pessoas que estão sofrendo, porque nós também estamos sofrendo, né? Nós também somos população, mas a gente tem acesso a informações privilegiadas. Estamos juntos aí, né? Para esse momento de troca. Muito bom. Então vamos começar, né? Assim, a gente vai fazer umas perguntas e depois a gente vai abrir também para quem está nos assistindo, tá? Então a primeira questão, né? Que um dos pontos que mais tem sido levantado, né, nas dificuldades dos familiares é o fato deles não poderem ter contato direto, né, com a pessoa hospitalizada, né? A pergunta é assim, como lidar com esses sentimentos que os familiares têm relatado, né? Assim, de revolta, insatisfação, raiva, medo, né? E tristeza, é claro, né? Quando um familiar está hospitalizado com sintomas graves, né? De Covid-19. Assim, o que você tem percebido ou experimentado, né? Ô Ju, o difícil é que a pandemia trouxe uma quebra na comunicação de maneira geral e um desespero, né? Porque assim, tudo que a gente quer e tudo que a gente deveria evitar é que tivesse qualquer pessoa internada em estado grave, né? Então, toda a questão da comunicação hoje do hospital com a família vai perpassar pela gravidade do caso, né? Mas, infelizmente, o que tenho visto de maneira geral e até na discussão com pessoas que estão na linha de frente, né, trabalhando nos hospitais, exatamente porque não existe um protocolo, né? A gente não foi preparado para isso, né? A gente já sabe que a rede de saúde já não funciona, principalmente a pública, né? Já tem uma série de questões de superlotação, de dificuldade de profissionais, até da própria inserção do profissional de psicologia, né? Que é o nosso tema. O que eu busco, né, assim, para aprimorar esse trabalho da psicologia no hospital. Então, assim, tudo muito novo, não tem preparo anterior e um volume de trabalho completamente atípico, né, que exige um cuidado adicional desse distanciamento, desse isolamento, dessa preocupação com a propagação do vírus. Então, hoje, o fato é que os familiares estão impedidos de entrar no hospital. Porque a psicologia hospitalar e a humanização do hospital passou anos a fio tentando quebrar essa barreira, tentando fazer que um paciente tenha um nome, não é o fulano do leito 3, não é? E o que eu vejo pelo volume de trabalho é isso ser perdido. Primeiro porque não pode entrar mesmo, né? E tem que se fazer toda uma adaptação de acordo com essas regras sanitárias de como é que vai ser feita a comunicação, né? Porque fica até uma dificuldade de quem é que é a pessoa que é responsável para falar, porque as equipes trocam, eventualmente o profissional de saúde que está na linha de frente, que está assumindo aquele paciente internado, ele precisa ser afastado porque ele mesmo foi contaminado, então assume uma outra equipe, os plantões, então é tudo muito, muito novo, né? Então, assim, os familiares precisam entender, e na verdade o ideal seria que a gente pudesse se preparar antes, né? Da mesma forma como a gente deveria se preparar para o momento da morte, a gente deveria se preparar também para esse momento de hospitalização, porque nenhum de nós está imune, né? É um inimigo invisível com o qual a gente tem lidado, né? E a gente precisa trazer essa discussão. Se acontecer alguma coisa grave comigo, o que eu quero que aconteça, né? Essa história da comunicação, por exemplo, é imprescindível do que levar para o hospital. Que a gente tem um celular com carregador,
que a gente leve livros ou coisas, atividades, para a gente poder se distrair. Tudo depende também de qual hospital que a gente vai, né? Mas desde o primeiro momento, que as equipes também tenham a oportunidade de saber quem é esse doente, né? O que que ele gosta, o que que é importante para você, né? Assim, diante do que a gente tem, da situação, diante do agravamento, quem são as pessoas responsáveis pela comunicação e tentar manter essa comunicação fluida o máximo possível, né? Porque é difícil para os pacientes que estão lá, é difícil para a equipe que sabe que o contato, que ajudaria inclusive na recuperação, está rompido, e é muito difícil para quem está do lado de fora que não tem notícia, né? Então, assim, quais são os boletins? A gente tem que respeitar essas determinações, não adianta ir lá e fazer barraco, mas é importante saber quais são os nossos direitos, né? Tem uma assistente social que fale, tem um psicólogo que fale, né? Se em hospitais que não tem isso, quem são as pessoas responsáveis por portar as notícias, né? Ter um porta-voz da família que possa levar e trazer essas informações, ter cuidado com quais são as informações que vão ser passadas, né? Porque essa semana mesmo aqui, a gente viveu uma situação dramática de uma pessoa que estava num estado grave e que foi anunciado publicamente a morte dele, e ele não tinha morrido, né? Então, assim, como é que é isso? Esse cuidado que a gente sempre teve, a gente tem que redobrar com a comunicação família e hospital. E não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. Cada um vai precisar descobrir na rede na qual está inserida essa situação, né? Para que consiga ter informações mínimas que consiga trazer uma tranquilidade. Agora, medo, preocupação, a raiva, a culpa até, né? Será que a pessoa está lá porque eu fiz alguma coisa errada e que ela foi contaminada? Tudo isso faz parte, né? As famílias precisam entender que essa montanha-russa de emoções faz parte de qualquer situação de adoecimento, porque coloca a gente em risco, né? O adoecimento de um ente querido, e ainda mais para uma questão de contaminação, a gente tem uma preocupação múltipla, porque a gente tem a preocupação com quem foi internado é porque está num estado grave, que a orientação se você não está sentindo nada, fique em casa, né? Ou se você está dando conta dos sintomas, fique em casa. Então já tem uma preocupação, mas tem uma preocupação adicional. E será que algum de nós vai ter alguma coisa, né? Porque o alarme de ter alguém no hospital faz soar o alarme de todo mundo que teve contato com aquela pessoa. E nem todo mundo está conseguindo fazer o teste, nem todo mundo está conseguindo uma consulta médica, né? Assim, principalmente... Não, eu também tenho que tomar um cuidado, não é na rede pública, porque em alguns lugares da rede pública a gente tem uma assistência melhor hoje do que na rede privada, inclusive, né? Então, assim, é preciso encontrar os caminhos e os gestores da crise precisam divulgar essas informações, né? Para que a gente consiga se estruturar minimamente nisso que hoje é considerado uma crise de saúde pública, mas uma coisa que ninguém está considerando é uma emergência, uma situação de emergência e desastre. Só que não é aquela situação de emergência e desastre que chega e acaba. Simplesmente não acaba, né? A gente vai nessa continuidade com uma perspectiva de que não tem fim. E aí quando vem alguém e fala, vai passar, né? Vai passar quando? Para quem está com alguém internado lá? Quem vai ser a próxima vítima? Principalmente se a gente tem um óbito, né? Se a gente tem uma morte em função da Covid. Todos os nossos sistemas de alerta estão acionados. E aí, as famílias envolvidas nisso precisam descobrir quais são os seus pontos de recurso, quais são os seus pontos de apoio. É a fé? É a espiritualidade? É fazer meditação? Exercícios de autorregulação? Porque nesse momento a única coisa que a gente não pode é desesperar, embora todo mundo desespere, né? Até nós, profissionais de saúde mental, a gente passa lá pelos nossos altos e baixos. E é preciso que a população entenda que está tudo bem assim, está tudo normal ter essas reações, né? Ótimo. Eu acho que você até já antecipou a minha próxima pergunta, né? Assim,
Quais são ótimo, né? Quais são as estratégias para facilitar a hospitalização de um ente querido, né? Diante dessa incerteza, da saudade, da sensação de impotência. Você falou uma coisa muito importante, né? Que parece simples, mas não é. Que é essa questão da comunicação, né? Eu achei fantástico isso que você falou. E você deu algumas estratégias aí também, essa questão da regulação emocional, da espiritualidade, da religiosidade, né? E até mesmo aí de meditação, né? De mindfulness, enfim, as famílias que estão em acompanhamento terapêutico, né? Então, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu acredito que Eu você já tenha. acrescentaria buscar a rede de apoio, né? Quem são as pessoas que te ajudam nos momentos difíceis? E fazer esse pedido de ajuda. Porque, às vezes, o que eu vejo nessas famílias, as pessoas ficam muito sozinhas com essa história de distanciamento social. E o que a gente precisa entender é que é um isolamento físico, mas a gente pode pedir ajuda pelo telefone, a gente pode pedir ajuda pelas redes sociais, assim. Olha só, eu estou precisando de uma roupa, eu preciso de não sei o quê, porque tem que lembrar que essas famílias que têm alguém internado, provavelmente elas estão contaminadas. E elas não podem nem sair de casa, né? Não deveriam, e pelo desespero, muitos deles colocam a máscara e saem correndo o risco de contaminar, né? Então, assim, a consciência também da gravidade da doença é algo que é muito importante, porque a gente não pode pensar só, eu não quero contaminar, né? É uma pandemia da compaixão em que eu tenho que pensar que eu posso não ter sintoma, mas eu estou contaminando outras pessoas. A gente tem visto isso nas famílias. Testes não positivos, falso negativo, gente que é positiva depois, né? Famílias que tem uma pessoa infectada e os outros não estão, mas daqui a pouco todo mundo está, né? Então, assim, é a doença da incerteza. Então, quais são os elementos que a gente pode, que a gente tem, até no nosso histórico, que ajudaram a gente a enfrentar situações difíceis lá atrás. E a gente fazer uso desses recursos, né? É algo que eu tenho falado muito nas aulas que eu tenho dado, nas reflexões com os meus clientes, com as pessoas que eu acompanho nos treinamentos das equipes. O que tem de fator de risco para adoecimento mental, o que tem de fator de risco para tudo, para esse desespero total, é infinitamente maior do que os fatores de recurso. Inclusive porque os cientistas sempre investigam os fatores de risco, mas eles não dizem o que a gente pode fazer para ajudar. Então, assim, é importante a gente descobrir, até com outras famílias que passaram por isso. A gente tem aí, né, histórias de pessoas que conseguiram sair do hospital vivas, com tanto tempo de internação, tanto tempo de UTI, né? Assim, se essas pessoas também pudessem ter, sei lá, grupo de apoio, não deu nem tempo de formar isso, porque assim, tá todo mundo muito perdido, mas encontrar, tem psicólogo no hospital, né? Ou pedir ajuda até para esses trabalhos voluntários que estão pipocando, né? Assim, não é todo mundo que está enfrentando isso que vai precisar de um psicólogo, mas eventualmente uma orientação profissional é fundamental, né? E em caso de sintoma, procura. A gente tem o 136, né? Que é do Ministério da Saúde para procurar, para saber informação. Em cada cidade, eu sei que tem gente assistindo, gente de vários lugares, em cada cidade tem os telefones, vai buscar ajuda, né? O importante é a gente saber que a gente não está sozinho e que tem uma rede de solidariedade se formando, né? Eu tenho histórias de enfrentamento com todo esse cuidado que se forma em torno disso. E é importante, Ju, assim, lembrar uma coisa bem significativa. A gente precisa tirar o preconceito em relação à Covid, né? Porque eu estou vendo a Covid vir com uma força comparada a outras doenças contagiosas que a gente teve, em que as pessoas foram isoladas, né? Que as pessoas foram alijadas do convívio social porque tinham isso. Por exemplo, a lepra. Dos idos de 1900, vovó quando era criança, né? A tuberculose, a gente teve surtos de tuberculose e ninguém podia falar sobre isso, era tudo fechado, as 7 chaves. E a gente sabe que, infelizmente, a falta de conhecimento em relação à doença, ao vírus, tem trazido sofrimento adicional para algumas famílias, né? Que têm sido discriminadas porque uma das pessoas foi contaminada ou até a família inteira. Né? É preciso ter compaixão também,
sabe? Assim, de entender que ninguém está ficando assim porque quer, né? Não é porque eu fui. Tudo bem que tem muita gente que não tomou consciência de que está assumindo atitude de risco, comportamento de risco, mas muita gente está sendo contaminada não é porque quer, é porque o índice de contaminação é muito alto. Uhum, uhum. Então vamos lá, né? Assim, a gente tem um outro tema bem delicado, mas é muito importante a gente falar, né? Que uma das medidas para evitar a propagação é não fazer funerais, né? E muitas pessoas que perderam familiares têm relatado muita tristeza, né? Por não poder se despedir, né? De ter contato com o corpo após a morte do familiar, né? Você acha que o luto de algumas pessoas poderiam ter dificuldade de elaborar esse luto por não poder ter esse ritual, né? Simbolizar essa despedida, né? Fazer essa despedida, esse ritual do ente querido? É um assunto delicado, mas a gente precisa conversar sobre A gente isso, né? precisa falar sobre isso, é ótimo vocês estarem trazendo esse tema, porque existem algumas pesquisas que indicam, algumas pesquisas mundiais, inclusive, né? Que a ausência do ritual é um fator de complicação para o luto, né? É um fator de risco para a pessoa desenvolver um luto complicado. E antes até de seguir nessa pergunta, é importante também pontuar que a gente hoje não fala de luto patológico, né? A gente fala da possibilidade de complicação do luto. Eu hoje, um dos conceitos que eu trago para a minha prática é entender o luto como um processo de desenvolvimento. O que isso significa? Que ele faz parte da vida. Porque nós vamos protestar sempre que a gente perder alguém ou alguma coisa. O luto é a crise pior que a gente pode enfrentar na vida da gente. É perder alguém que a gente ama, alguém que a gente considera, porque na sociedade ocidental a gente não aprende, né, a perder alguém, né? A gente não tem essa educação para a morte. Então, se a gente entende o luto como um processo, é preciso entender que ele vai afetar toda a família, né? E na sociedade ocidental também, a gente tem o hábito de se juntar para fazer a despedida, né? Em todos os lugares, de norte a sul, com diferenças culturais, de fazer um velório dentro de casa, na sala de jantar ou na sala, ou numa associação cultural, até esses velórios mais afastados em velório, em capelas, né, funerárias mesmo, a gente tem o hábito no Brasil da gente se juntar, né? É um momento de muita dor, em que o próprio cérebro de cada um e esse coletivo de pessoas que estão enfrentando a perda de alguém, a notícia recente de perder alguém, né? Parece que a gente precisa se juntar para a gente ter a sensação de segurança, para a gente ter o consolo um do outro, né? Nós somos essa sociedade de abraçar, de pegar, né? Quantas vezes eu fui em velório e vi um no colo do outro e, sabe, assim, esse contato físico, o aconchego, né? E essa proibição ou a restrição na maior parte dos lugares, isso pode ser sim, né, um fator de risco, mas a gente precisa entender como uma medida protetiva, porque o risco de estar junto é muito maior. Então não tem jeito. E o que está difícil de engolir, que esse é o vírus do não tem jeito. É o vírus que a gente não tem como controlar, né? E esse afastamento exige que a gente crie uma resposta adaptativa imediata de outras saídas. O que a gente pode fazer diante do impedimento de você se juntar? Velório aqui em Vitória, na maior parte dos lugares está proibido, né? Alguns enterros têm uma limitação de 6 a 8 pessoas, né? Mas isso também depende muito de cidade para cidade, dos decretos que estão aí vigentes, né? Então a gente precisa descobrir mais uma vez quais são os fatores de recurso que a gente tem. O que a gente vai poder substituir? Como é que a gente vai poder honrar a memória, né, daquele que morreu? Eu escutei de uma das pessoas com quem eu tive contato recentemente a seguinte frase, e dói na alma: eu não poder dar um enterro digno para o meu irmão, né, é algo que está me doendo muito. Ele merece,
ele merece ser enterrado de outra forma, né? Agora, que outra forma possível? O que é possível diante disso? E as pessoas estão vindo com um novo normal, a gente vai ter que reinventar. Então, eu tenho visto algumas transmissões de velório, né, que são muito curtos, porque não pode ficar muito tempo, o corpo não pode ficar muito tempo em exposição. Pessoas se dirigindo aos enterros, né, de carro, fazendo um ritual completamente diferente, fazendo, piscando farol, tocando buzina, mas uma força muito grande tem sido a internet, né? Encontros das famílias, encontro das comunidades, muita gente se junta na espiritualidade, na religiosidade, então assim, missa que possa juntar os entes queridos, e algumas empresas do ramo funerário estão começando a fazer esse tipo de cuidado no luto, porque a gente chama de assistência ao luto, né? O que é que a gente pode inventar, a gente pode criar que possa reduzir esse sofrimento da ausência da despedida, né? Porque a pessoa vai para o hospital e você nunca mais vê. E como é que é isso? Tá? Sabendo que também tem um outro pequeno detalhe, sabe, Ju? Assim, tem muita gente morrendo no hospital, mas tem muita gente morrendo em casa. Então, é uma outra situação que a doença está trazendo em relação ao luto, que pode ser um complicador. Isso tudo pode ser encarado como uma situação traumática, né? E há que se ter um cuidado de achar que todo mundo que está passando por isso vai ter que consultar um psicólogo, um psiquiatra, vai ter que se entupir de remédio, porque isso também está na cultura popular nossa, né? O luto é uma doença, você não pode chorar, você não pode expressar tristeza, e é hora da gente colocar todas as nossas emoções que são reativas quando a gente perde alguém, né? Ô, Dani, você falando aí, não tem como eu não contar para você, né? Meu avô, ele foi meu pai, né? Foi ele que me criou. Ele faleceu no dia 17 de março, quando tudo isso começou, né? Uhum, E nós tivemos condição ainda de fazer o velório dele, né? Então, assim, toda vez que eu fico sabendo que alguém faleceu e não teve velório, você entende, assim, eu lamento porque eu pude me despedir do meu avô, né? Foi o último enterro quase da cidade, né? uhum, A gente é daqui de Valadares, eu tô aqui agora. E eu pude me despedir dele, pude dizer para ele, né? Aquele rito mesmo de me despedir, de dizer para ele uma série de coisas que eu queria dizer, enfim. Então, assim, toda vez que alguém fala que não fez o velório, né? Isso dói tanto em mim que eu fui privilegiada, né? E eu fiquei pensando assim, né? Será que algum tipo de homenagem, algum tipo de ritual, e é isso que você está dizendo, né? Via internet, via homenagem, né? Sei lá, eu fiquei, sabe o que eu fiquei pensando? Se tivesse acontecido e a gente não pudesse ter vivido o velório dele, sabe? uhum, Assim, uhum. então, eu fico muito empática a essas pessoas nesse momento por ter tido o privilégio, né? É estranho falar isso, né? Na morte você ter privilégio, né? Uhum. Mas ter o E aí pode até bater uma culpa, né? Por que que eu tive e os outros não têm, né? Então, assim, até isso, eu conheço algumas famílias, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, semana passada eu acompanhei uma família, né? Enlutada, eles tiveram a oportunidade de ir numa cidade do interior e enterrar, né? Seu ente querido. E até isso, assim, porque se a gente enterra, dá ruim. Se a gente não enterra, dá ruim. Então a gente não tem escapatória, né? Assim, a gente fica preso nessa rede do desconhecido, né? E é muito doído, pode ser muito doído. E é preciso simplesmente aceitar, porque a gente não tem outra opção, não vai adiantar ficar brigando contra o instituído, porque é a vontade, né? As primeiras vezes que eu precisei acompanhar famílias assim, eu ficava assim, gente, mas não tem um jeito, vamos pegar um carro e trazer para Vitória, e fazer isso, e fazer aquilo outro, e foi possível durante um tempo, né? Eu até lamento muito saber da morte, né, do teu avô, e assim, que bom que você pôde despedir, né? Mas assim, mesmo despedindo também não é bom, porque não é legal a gente ver esse momento, a gente não tem essa preparação. E aí, Ju, você entra numa coisa de que a gente precisa, para morrer bem, a gente precisa viver bem,
Eu tenho isso com os meus familiares. E viver bem significa, inclusive, a gente poder dizer que ama e falar essas coisas importantes todos os dias. Não precisa ser na beira da morte, assim, eu não falei nada. A gente precisa mudar a qualidade das nossas relações, né? Para que a gente consiga viver em paz. Porque imagina você, se houve uma briga entre um casal, né? O marido é internado no dia seguinte e ele não sai mais. Como é que essa mulher vai ficar? Entende? Tudo isso acaba tendo doses de riscos adicionais para esse luto complicado. E a gente precisa ter essa atenção para levar o conhecimento a respeito do luto, não é só para os profissionais de saúde que estão lá, né, sobrecarregados, fazendo tudo o que está ao alcance deles para salvar a vida, dobrando turno, tendo os conflitos pessoais, mas também para a população. Porque a população não sabe sobre o luto, a população tem um mito muito grande, de novo, a coisa da contaminação, se perdeu aqui, eu também. Porque a morte de alguém, ela torna o mundo instável, né? A gente fala que o mundo presumido, aquele mundo que era seguro, ele se transforma e ele de repente não é seguro mais. Mas se a gente pensar, não tem garantia nenhuma que a gente não vá morrer hoje. Vou bater na madeira porque eu sou supersticiosa, né? Mas se eu precisar sair de casa, e se acontecer um acidente comigo, isso acontece, né? A gente vê isso. Para estar vivo, basta morrer. Então, a gente precisa aprender a se cuidar, a gente precisa trazer essa discussão, a gente precisa, inclusive, ter discussões, e é uma coisa que eu incentivo as famílias, isso não é incentivar a tragédia, o desespero, mas é de alguma forma se preparar para o mais difícil. Gente, se acontecer alguma coisa aqui dentro de casa, alguém ficar doente, a gente não sabe as senhas do banco, coisa simples. A gente não sabe. Quando eu falo da preparação, tem a preparação objetiva, tem uma preparação emocional que é mais difícil, mas tem uma preparação objetiva, que a gente vive como se não fosse acontecer nada. E de repente acontece. E quem fica ainda tem que lidar com esse estresse adicional de resolver essas coisas objetivas, né? Então, assim, é uma discussão para a gente trazer. E mais do que isso, divulgar para a população. Tem um movimento aí chamado Infinito, que tem feito isso, inclusive com um movimento de homenagens virtuais, né? As pessoas vão lá e postam, né, a foto, né, contam história. Nos Estados Unidos isso é muito comum. No Brasil está começando a ficar comum agora, até por conta da pandemia. Mas a gente tem, inclusive, como é que chama? Obituários, não só no obituário, mas você tem um ritual uma semana depois, porque lá eles não enterram como a gente enterra aqui na Rapidez que enterra, em que é feita toda uma homenagem para a pessoa que morreu. Os parentes vão lá e falam, né? Os amigos vão lá e falam. Nesses sites você tem a possibilidade de acender uma vela. Hoje, por exemplo, eu recebi de manhã um e-mail de lembrete de uma pessoa de um grupo internacional que eu participo. Ela morreu há 3 anos. Então, hoje veio um lembrete desse site dizendo, olha, 3 anos atrás você deixou uma mensagem pela passagem de fulana de tal, né? Você quer deixar uma mensagem hoje? Essa ideia, inclusive, dá continuidade, porque a pessoa que morreu não vai deixar a gente, né? A gente tem a ideia de que elaborar o luto é perder de vez, perder todo o contato. E é toda uma ciência de aprender a viver sem aquela pessoa, com ela interiorizada dentro da gente, num vínculo que continua para o resto da vida. Eu acho que é um tema muito, muito interessante e eu acho pouco falado, e aí você já explicou, né? A gente não tem essa preparação, né? E aí minha próxima pergunta é assim, ó, o luto de muitas pessoas, né, tem sido dificultado de forma como que o parente faleceu, né? Em um hospital, distante da família, né? Sem que tenha havido a possibilidade de enterrar, né? E aí eu queria entender assim, de forma bem prática, assim, como trabalhar isso com essa pessoa, né? Assim, entende? Assim, com a pessoa mesmo, assim, né?
Como que é isso? Não tem receita de bolo de novo, Ju. Vou, desculpa desapontar os meus ouvintes, né? Porque no luto não tem receita de bolo. A gente vai ter que fazer uma avaliação das circunstâncias daquela perda, entender quem é essa pessoa que morreu, quem é essa família que está ficando, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando. E principalmente, assim, perguntar o que você quer, o que é importante, respeitar essas manifestações da tristeza profunda que as pessoas vão ficar. A sociedade tem uma dificuldade tão grande que, assim, morreu uma semana. Nossa, mas você está chorando, né? Olha só, procura a Daniela, especialista em luto, e assim, ela vai resolver teu problema. E as pessoas chegam achando que com uma sessão eu vou resolver aquilo. E é difícil desconstruir essa ideia de que o luto precisa desse tempo. E aí eles ficam muito desesperados, mas olha, esse momento inicial é um momento de choque, é um momento de não acreditar no que aconteceu, e com essa ausência desses rituais, de morrer longe, de não sabe, uma das fantasias, né, uma das preocupações que eu tenho pego nesses enlutados por Covid, né, assim, será que sofreu? Como é que foi morrer sozinho? Tinha alguém do lado? Ele conseguiu se despedir? Ele conseguiu dizer alguma coisa? E hoje até eu tenho visto o celular e os tablets sendo usados como de novo, comunicação, né? Como uma possibilidade, né? Nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, de novo, tudo pode ser bom e pode ser ruim, né? Porque você está se comunicando, você está se comunicando, você está se comunicando. E, de repente, o teu ente querido para de responder suas mensagens. E a cabeça vai, né? Gente, mas ele estava falando comigo agora, né? E de repente ele não fala mais, porque a gente não sabe das intercorrências, a gente não sabe do que está acontecendo lá dentro, né? Mas de fato, a internet e a telefonia têm ajudado muito, inclusive, a fazer despedidas. Algumas equipes sensíveis têm feito isso, né? Feito uma ligação, colocado os pacientes, né? Não para falar, mas para serem observados, ou antes de intubar, né, o paciente, para fazer uma despedida. E, de novo, é muito complicado, eticamente é muito complicado, porque como é que você vai despedir? Você está dando a esperança? Você está tirando a esperança? Então, tudo isso depende até do psiquismo da pessoa antes, de como é que a pessoa estava antes, de como é que as pessoas em casa estão recebendo essas notícias, mas enfim, a complexidade está aí, a gente vai ter que aprender disso tudo. A cada história que eu escuto, eu falei, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo. Será que da próxima vez? E isso vai trazendo ideias, inclusive para nós que trabalhamos com luto, né? De tentar pensar algumas coisas, e na internet está cheio, a gente está cheio de live de gente bastante boa, né? Um monte de manual que tem saído sobre orientações do luto, como dar notícia, tudo isso, para quê? Para tentar minimizar esse impacto. Porque não é só, né, como está sendo, né, como cada morte está sendo, porque está acontecendo muita morte. Aqui no nosso estado a gente completou 700 perdas, né? E imagina 700, né, mortos, e as pessoas continuam falando de estatística. Mas é uma porcentagem muito pequena comparada com a população geral. Olha só, para cada família é 100% verdade. É uma estatística que estoura os 100%. Algumas famílias, eu soube, assim, 2 pessoas da mesma família morreram com intervalo de 24 horas, sabe? E tudo isso são potenciais complicadores do luto. E eu fico preocupada quando eu falo isso, porque porque as pessoas têm forças que elas desconhecem. As pessoas têm recursos internos para enfrentar tudo isso. E a gente, como profissional de ajuda, a gente precisa ajudar nesse enfrentamento, descobrindo principalmente o que elas têm de potencialidade, né? Sabendo que vai ter um sofrimento diferente, mas que é possível sim. Hoje a gente tem muitos grupos de ajuda,
A gente tem o app, né? Tem o app aqui em Vitória, tem o app aí em Minas, em várias cidades. Belo Horizonte foi a nossa estreia. A gente está completando 22 anos de app em Minas, né? E é importante que as pessoas se juntem em rede para falar sobre isso, para conseguir compartilhar todas as dificuldades e encontrar a saída no meio da dor, porque é possível. Quando a gente chora junto, parece que a gente se Uhum. fortalece, a gente se reconhece, até mesmo, eu não estou ficando doido, né? Tem outra pessoa que sente a coisa semelhante, tem outra pessoa que está sentindo como eu estou sentindo. E esse reflexo, esse apoio comunitário, ele pode ser decisivo e diferencial no enfrentamento do luto. Ótimo, Dani, muito esclarecedor, assim. E você falou que não tinha receita de bolo, mas assim, a sua reflexão, né, ela é uma possibilidade, ela abre possibilidades. Eu acho que o que você falou, assim, né, não tem receita, mas abre E possibilidades, né, de mas a encontrar possibilidade, uma forma. exatamente, Ju, mas assim, a possibilidade só abre se a gente não tem receita. Porque hoje a gente tenta encaixar o enlutado em fases, né? E a gente tem, isso é importante também dizer. Durante muito tempo a gente acreditou e a gente reafirmou e estudou referências em relação ao luto que traziam o luto para uma caixinha, de tentar colocar um enlutado. Primeiro ele está em choque, aí depois a fase tal ele vai sentir isso, depois a fase tal. E quando a gente vai ver na prática, não tem essa linearidade, né? É uma coisa assim, muito diferencial, de família para família, de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. E esse olhar da complexidade do luto faz a gente entender que são caminhos individuais entrelaçados Uhum, com os caminhos familiares, né? E vai haver uma mudança cultural, vai haver uma mudança social em relação ao luto, de uma forma significativa. A gente já está mudando, né? A uhum, gente já está tendo que se uhum, adaptar. E aquela tal história, a gente é obrigado, não tem outra opção. Podemos protestar, uhum, podemos ficar com raiva, podemos chorar, mas a gente precisa seguir adiante, né? uhum. Então, e aí a gente vai para a nossa próxima e última pergunta, para a gente depois abrir, né, o espaço para perguntas de quem está nos ouvindo. O que é fundamental na hora, né, dos profissionais, né, da saúde, médico, enfermeiro, psicólogos, né, comunicarem a alguém a notícia de que um familiar veio a óbito, né? O que não se deve fazer e o que é importante fazer? Essa é a pergunta que eu mais tenho dificuldade de responder, porque não tem, de novo, receita do bolo, né? Mas tem algumas recomendações que, por isso que eu falei lá atrás, na hora da hospitalização, a importância de conhecer quem é aquela pessoa, quem é aquela família, né? É importante a gente considerar que quem está do lado de lá não está preparado para receber uma notícia. O ideal é que seja uma pessoa que conheça, mas na circunstância atual é tudo plantão, a gente não sabe das referências, quem é que vai conseguir dar a notícia, e todo mundo que está trabalhando, assim, nem todo mundo conseguiu ter esse preparo. E a gente não está preparado para isso. É estressante também para o profissional dar uma notícia como essa, né? Mas é importante ter o cuidado de saber aonde a pessoa está, se a pessoa está sozinha, se a pessoa tem condições de receber a notícia. E se tem um preparo da equipe para isso, isso poderia estar anotado no prontuário, né? De que a família tivesse nomeado um porta-voz para essa interface com o hospital. Uhum, Porque essa uhum, pessoa, que pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo da família, pode ser até um outro profissional de saúde que seja amigo da família, que possa uhum, identificar quem são as pessoas que estão preparadas, porque preparado para a notícia a gente não está, né? Então, assim, é importante a gente ter essa consideração. Tem uma situação que aconteceu muito próxima a mim, que a viúva recebeu um telefonema de madrugada, né? Ela estava dormindo. Olha só, fulano de tal morreu, nossa. tá? E assim, você quer vir no hospital reconhecer ou você quer reconhecer pelo telefone? Aham, aham. Isso eu vou dizer, é uma coisa que não tem como ser feito. Mas que outra opção também tem? Porque é tudo correndo contra o tempo. Porque tem que sair do hospital, tem que enterrar. Então,
eu acho que mais do que oferecer, do que, assim, a receita pronta do que fazer, é um convite à reflexão pelas equipes do hospital do que eles estão oferecendo no seu dia a dia e como é que eles podem humanizar esse processo de uma forma possível para todo mundo. Porque eu entendo a sobrecarga. Eles vão dizer, a gente não tem tempo para isso, né? Mas é importante, porque isso vai determinar a saúde mental do enlutado, né? Isso pode tornar esse elemento dessa passagem traumático. E isso pode ser complicado. No meu trabalho de doutorado, que eu defendi no ano passado, fazendo pesquisa com o MDR em situações de luto, o MDR é uma técnica para processamento de trauma, eu identifiquei que todo o fator complicador do luto era justamente nesse entorno da morte, né? Como recebeu a notícia, os procedimentos dos rituais funerários, né? Então a gente tem que abrir porque não é só como recebe a notícia, né? E depois, tem planejamento? Não tem planejamento? A funerária vai conseguir dar uma assistência? E olha, é uma coisa tão surreal. Você deve estar recebendo notícias. A pessoa foi enterrar, fez questão de abrir o caixão e chegou lá, não era a pessoa que morreu, né? Então, assim, não é só dar a notícia, é todo o entorno, sabe? Assim, as famílias que estão sendo acometidas pela Covid, principalmente as hospitalizadas, elas precisam ter esse cuidado integral, o cuidado integral com o ser humano, né? Por isso que eu reforço a importância da psicologia, e psicologia nessas horas é de quinta categoria, não é um profissional essencial, enquanto ele é essencial, nem que seja para sensibilizar as equipes, ou para cuidar das equipes que estão sobrecarregadas de dar essas notícias todos os dias. Porque, como é que eu vou me preparar? Gente, não é fácil. Isso a gente não aprende na faculdade, eu não aprendi, né? Eu aprendi com os cursos todos que eu fiz, mas vai me dizer, eu gosto de dar uma notícia dessa? Eu não gosto, né? E tudo depende também, como é que a gente dá a notícia para a criança, né? A gente precisa se preparar, olhar esses manuais de orientação para a gente conseguir minimizar esses riscos todos de adoecimento, né? De todas as pessoas que estão envolvidas. Você falou, e ninguém quer comunicar uma notícia dessa, né? E aí, assim, quando você fala dessa preparação, né? Nós profissionais da saúde, né? Psicólogos, mas também quem está lá, e você diz, e tem um desgaste, né? E que aí, tipo assim, isso ainda vai sobrar para mim, né? Então, assim, e tá no direito às vezes, né? Vai sobrar para mim isso, né? Então, a importância dos profissionais, né? A importância, como você disse, desses manuais que estão sendo produzidos, aí até pela Sociedade Brasileira de Psicologia, né? Para que a gente tenha um norte, né? E como você diz, não tem receita, mas pelo menos a gente tem recomendações, né? E a gente se preparar de alguma forma, mas a hora é a hora, né? Também na hora de dar a notícia é Uhum. que e também pensar na sua própria emoção, né? Assim, entende? Assim, o profissional também ser autocompassivo, né? Se Uhum. ter autocompaixão também, né? Uhum. Assim, E é uma dificuldade, você falando aí me fez lembrar a falta de preparo. Tá? Lá no começo eu falei, né, que a gente está vivendo uma situação de emergência e desastre. Uma das maiores dificuldades é porque a nossa sociedade não tem preparação para lidar com situação de calamidade pública, de emergência e desastre, né? Isso, assim, em outras situações que eu trabalhei, inclusive esse ano, com grandes tragédias, né? É, é, quando a gente chega nos lugares, as pessoas não sabem o que fazer, porque falta preparação, né? E agora a sensação que eu tenho é que a gente tem que andar de bicicleta e trocar o pneu da bicicleta ao mesmo tempo. A gente, ou abastecer consertar o avião o voando, né? voando. Consertar o avião voando. Exatamente, porque assim não dá para parar, não dá para preparar as pessoas. Então, o que a gente pode instrumentalizar as equipes, as famílias, para conseguirem se organizar? E mais do que tudo, eu vou bater nessa tecla, sabe? A gente precisa ter gestão pública dessa crise. E a gente não tem. A gente vê informações independentes de política. Eu sou apolítico, mas assim,
o que a gente vê é uma falta de preparo da gestão pública de lidar com a crise. São decisões contraditórias e, mais do que isso, uma falta de consciência da população, né? Eu não canso de reclamar isso. Quem me conhece, eu estou vendo um monte de gente aí que entrou para assistir a nosso bate-papo, me escutou falando sobre isso. Eu fui passear sábado, né? Passear assim, né? De carro, meu banho de sol, que eu precisava, na verdade, ir na rua, e eu aproveitei para dar uma volta de carro com os vidros todos fechados, né? Em bar, gente batendo papo, sem máscara, tomando cerveja ao meio-dia. As pessoas na praia, né? E isso pode trazer um complicador até para os enlutados, porque as pessoas não estão tendo noção, né? As pessoas não têm noção do perigo. E isso tudo vira uma bola de neve que está atropelando todo mundo. A gente está vivendo uma avalanche. E que a gente precisa se cuidar. É tão interessante quando você falou assim do outro que perdeu um ente querido, né? Ver o outro não levando isso a sério, né? E é interessante que quando passa nos jornais, essas pessoas sempre dizem a mesma coisa. Gente, é grave, é de verdade, está acontecendo mesmo. Interessantíssimo. E todos aqueles que perderam um ente, a mensagem na televisão é essa. Não é brincadeira, é grave, isso existe mesmo, Aconteceu né? Então, comigo, eu olha que sou interessante. testemunha, tipo assim, e querendo evitar que outras pessoas passem por isso, Ah, né? é, E como a gente ainda está no olho do furacão, eu espero que a gente tenha grupos, né, comunitários de apoio ao luto, né, que a gente tenha uma proliferação disso, que a gente receba pessoas na nossa rede do AP, do apoio a perdas irreparáveis, e o irreparável é entre parênteses, tá? Porque tem reparação, mas não tem um conserto do jeito que as pessoas imaginam que é, porque não tem substituição. A gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade. eu li já alguns materiais de vocês, né? Eu acho muito legal, né? Porque quando a gente perde pessoas, a gente quer ler algumas coisas, né? E eu já li há um tempo atrás, né? Muito bom, eu recomendo, o pessoal do API é muito sério, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu queria também parabenizar, né? Obrigada. Assim, é muito interessante tudo que vocês fazem, assim, né? Eu acompanho lá em BH e eu acho muito bacana mesmo, né? Dani, nós estamos chegando ao Já? final, né? Assim, do nosso bate. Nem sentiu, né? Não sei se tem alguma pergunta, mas parece que não tem pergunta, mas o pessoal, né, estava aí conosco, participou, né? Se tiver pergunta, ainda temos aí uns 3 minutinhos. E assim, agradecer, porque sempre assim, as alunas me disseram, né, como que foi bom te ouvir, né, na especialização. O quanto um tema tão difícil trouxe conforto, essa foi a devolutiva, assim, né? Olha que interessante, um tema difícil trouxe conforto, né? E te agradecer muito por essa oportunidade de conversar com você, de te ouvir, né? E de se conhecer pessoalmente pela internet. Nesse caso, hoje nós estamos nos conhecendo pessoalmente, né? É. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar com você e da gente ter tido essa conversa gostosa, apesar do tema tão desafiador, mas importante, necessário, viável, né? E a gente precisa falar desses temas. Atualizado, assim, e para as pessoas que são enlutadas, que estão enlutadas, assim, tenham o seu tempo, não corram, não se exijam demais, sabe? Assim, cuidado com essas decisões dos primeiros dias, né? Estrutura uma rotina mínima possível, mas principalmente se permita expressar a tristeza, né? Já já vocês vão ficar escutando assim, mas você não podia estar triste ainda, né? Tipo, levanta e vambora. Mas assim, a gente sabe que são os primeiros passos de uma longa caminhada e é preciso respeitar, a gente precisa ter fôlego, né, para viver o resto das nossas vidas. E principalmente, na hora que achar que não tá legal, busca ajuda. Nem todo mundo vai precisar de psicoterapia, né, disso que se chama de terapia de luto, mas você não tá sozinho na tua dor, né? Assim, o Brasil inteiro está enlutado. Eu me solidarizo com isso, eu também sou enlutada, a gente teve uma perda na família 15 dias atrás, né? Então, assim, isso dói na alma, isso dói no corpo, a gente não poder estar junto
conseguir fazer alguma coisa por quem a gente ama. É muito difícil, mas a gente precisa se reinventar e aprender, reaprender e construir um caminho possível para todos nós. Sim, sim. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada pelas suas palavras e até a próxima, viu? Até. Conte Gostei. comigo sempre. Obrigada, Ju. Beijos, boa Muito noite, bom fim de semana. Cuidem-se, obrigada. fiquem em casa, né? Porque isso nesse momento, quem pode, né? Mas assim, que a gente possa aumentar a nossa consciência pública em relação aos riscos que a gente está vivendo e aos cuidados que a gente precisa ter nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, Dani. Pessoal que nos assistiu, muito obrigada. Nós vamos gravar lá no IGVT, acho que é isso mesmo que fala. Eu estou me É. adaptando a essas palavras todas. E amanhã a gente vai para a nossa terceira e última live. Boa noite, Boa Dani. Bom noite, final de semana. obrigada. Um abraço para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.